E aí, crentes, tudo bem? Eu espero que sim, espero que você esteja feliz de ter finalizado mais uma semana com a graça de Deus. É sempre bom estar aqui com vocês, fazendo parte do seu momento de descanso, de reflexão, seu tempo de tô à toa, vou ouvir aquela doida lá. Muito obrigada pelo seu tempo, de verdade. Meu nome é Larissa Lucena e esse aqui é o Crentona Ela. Meu povo, minha pova, eu queria compartilhar hoje sobre uma personagem bíblica que é meio que deixada de lado, meio esquecida, né, na história, até porque os protagonistas da história dela são bem importantes, então ela acaba ficando de lado ali. Queria falar um pouquinho hoje sobre Lia. Se você não sabe, Lia foi a primeira esposa de Jacó, antes de Raquel. Lia foi uma rejeitada, né? A gente conhece um pouco da história. Se você não conhece, Jacó fugiu da treta que ele arrumou lá com Esaú, o irmão dele. E aí a mãe dele, Rebeca, falou, vai morar lá com seu tio até a poeira baixar. Ele foi morar lá e aí ele conheceu Raquel, achou ela gata, quis casar. Foi lá pro tio dele, né, que era o pai da Raquel, e falou assim, vou trabalhar 7 anos pra casar com tua filha. Aí Labão, né, que era o tio dele, falou assim, beleza, trabalha 7 anos e aí casa. Jacó trabalhou 7 anos, aí eles arranjaram casamento lá, e na noite de núpcias não foi Raquel, foi Lia, porque ela era a filha mais velha. E aí Jacó foi lá questionar isso, e aí Labão falou, aqui a gente não deixa a filha mais nova casar antes da filha mais velha, e aí você trabalha mais 7 anos, e aí eu te dou Raquel. E aí, né, os românticos vão à loucura, porque o cara trabalhou 14 anos pra casar com a menina, e isso realmente é muito romântico, concordo com vocês. Mas, concomitante a essa história de amor belíssima, também tem uma história de rejeição e aceitação, que é a história de Lia, né? Ela fica ali esquecidinha no cantinho, mas eu queria trazer à tona um aprendizado, né? A gente passa a olhar ela de uma forma diferente. Lia e Raquel eram irmãs, casadas com o mesmo marido, e Lia tinha filhos e Raquel não tinha filhos. E nisso se formou uma competição, porque apesar de Lia ter filhos, o que era uma grande honra, uma bênção naquela época, Raquel era a esposa que era amada, e uma desejava o que a outra tinha. A Raquel desejava ter filhos para se sentir uma mulher abençoada, e Lia desejava ter o amor do marido dela, que ela não tinha, né? Porque ela foi entregue ali por conta de um costume. Enfim, eu queria ter uma ênfase maior aqui nos 4 primeiros filhos de Lia, que é uma construção de algo dentro dela, de acordo com esse contexto dela, de ser uma esposa que não era amada, mas que era sim abençoada, e ela passou a enxergar isso com o tempo. Vamos ler lá em Gênesis 29, versículo 31 ao 35. Aqui diz assim, os filhos de Jacó. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade, e agora, certamente, o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz a outro filho, disse, pois o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse, agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi.
Engravidou ainda outra vez e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Eu queria aqui falar um pouquinho sobre o significado dos nomes desses meninos. Rúben significa contemplar um filho. Por isso que ela diz: o Senhor viu a minha infelicidade e agora certamente meu marido me amará. É a questão de ver, de contemplar. Simeão significa o Senhor me ouviu. Por isso ela diz: o Senhor ouviu que eu sou desprezada e me deu um filho. O terceiro filho é Levi, que significa unir-se. Por isso que ela diz: agora eu já dei 6 filhos para o meu marido e ele vai me amar, vai se unir a mim. E o quarto filho é Judá, que significa louvor ao Senhor. Observando aqui os 3 primeiros nomes dos filhos de Lia e Jacó, a gente vê o foco muito no sofrimento dela, no que ela estava sentindo em relação ao desprezo que ela sentia do marido, talvez da própria irmã, porque Raquel sentia inveja dela e talvez ela fosse muito desprezada realmente pelos dois, né? Porque um por falta de amor e outro por ter uma coisa que a outra não tinha. E talvez ela se sentia muito desprezada por conta disso e assim ela buscava essa solução de ter os filhos e a aprovação do marido. Mas quando ela resolve, quando ela entende o quão abençoada ela é por poder ter filhos, por ter uma bênção, e aí ela louva ao Senhor por isso, que é quando ela dá o nome de Judá para o quarto filho dela. E ela teve outros filhos depois de Judá, mas ele foi destacado aqui. A gente sabe que Jesus descendeu da tribo de Judá. Por que não de Efraim e Manassés, por exemplo, que são os filhos de José, que era o favorito de Jacó, porque era filho de Raquel, ou de Benjamim, que também foi outro filho de Raquel. Judá se destacou diante dos outros irmãos dele, através também da bênção que ele recebeu. Quando Jacó morreu, ele abençoou os filhos dele. E a gente pode ver lá em Gênesis 49 o que ele disse a respeito de Judá. O versículo 10 de Gênesis 49 diz: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. A ele as nações obedecerão. Ele amarrará o seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Levará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Quando ele diz aqui que o cetro não se afastaria dele, falando sobre reis, porque o cetro remete a reis, e não só reis naturais como Davi e Salomão, mas o próprio rei Jesus descendeu de Judá. E esse cetro permanecerá até que venha Siló, né, que é quando ele fala aqui sobre descanso. Siló era uma cidade que representa descanso, que significa o próprio Cristo. E também tem referência ao sangue de Jesus e ao sacrifício dele dentro dessa bênção que Jacó derrama sobre Judá. A bênção que ele entregou para Judá ali remete a Jesus de várias formas, e essa é uma honra indescritível. Mas isso só aconteceu porque Lia louvou ao Senhor. E é isso que eu quero trazer aqui à tona, à evidência. Eu quero que você dê a devida atenção ao louvor, que não é só um estilo musical, mas um estilo de vida, em que o nosso Deus é colocado acima de qualquer circunstância, acima de qualquer rejeição, acima de qualquer dificuldade, acima de qualquer perda, de qualquer dor, de qualquer coisa natural das nossas vidas, às vezes coisas válidas, mas que assumem um lugar que não deveriam tomar. Quando a Bíblia fala sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus, isso é louvor. É não deixar a sua preocupação, a sua murmuração com outras coisas ocuparem o lugar de Deus na sua vida. Eu sei que a gente tem muitas dificuldades, a gente tem muitas coisas que permeiam, que
estão no nosso dia a dia, mas eu quero que você pense em Lia. Ela se sentia rejeitada, ela não tinha o que ela queria, e isso foi uma questão de perspectiva, porque ela desejava uma coisa, mas ela já era muito abençoada do ponto de vista de Raquel, que tinha o amor do marido, mas não tinha filhos e não se sentia abençoada. De repente, Raquel era uma esposa, por ser a esposa amada, talvez tivesse na linhagem dela o Messias, mas ela não louvou ao Senhor da mesma forma que Lia louvou, reconhecendo o quanto ela era abençoada. E a gente precisa ter essa visão de entender quão abençoados nós somos e louvar ao Senhor. Como diz nossa queridíssima Cassiane, tá chorando? Louve. Precisando? Louve. Tá sofrendo? Louve. Não importa. Louve, porque o seu louvor invade os céus. E quando o nosso louvor chega ao coração de Deus, isso move o coração dele ao nosso favor. E os nossos desejos são concedidos, e o Senhor olha para o nosso sofrimento e Ele entende que nós aprendemos algo, porque você oferecer louvor ao Senhor no meio de uma circunstância difícil significa um aprendizado de que Deus é suficiente e nada mais importa. Eu queria que você ficasse com esse pensamento e que você colocasse o louvor como uma prática na sua vida. E aí você vai ver as coisas mudando. Talvez não só na sua vida, mas na vida das pessoas ao seu redor. De repente, se Lia não tivesse dado o nome de Judá, se ela não tivesse reconhecido a importância do louvor, as coisas tivessem acontecido de forma diferente. Mas seja grato. Aprenda a olhar o que você tem e o que Deus já fez por você. E louve a Ele com todas as suas ações. Eu espero que isso tenha te feito mudar sua perspectiva a respeito da sua própria vida e que isso gere em você um desejo de viver a vida de uma forma diferente. Fica com Deus. Até semana que vem. Um beijo. Tchau.